novamente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball. Não, nesse sábado chuvoso aqui em Natal, nós temos agora 25 graus. Juram os aplicativos que a gente tem 25 graus, eu estou achando bem mais frio. E estamos vivendo um alerta amarelo de chuvas e esse alerta segue firme até o fim do dia, até as 23 horas e 59 minutos deste sábado. Nós podemos ter chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros acumulados aí no dia. Hoje deu uma esfriada realmente para o natalense. Bom, chegando então com esse tema do lado mais fraco, um efeito que a gente nem tem discutido muito da pandemia tem sido o efeito na economia, mas não estou nem falando de loja fechando, que realmente nós tivemos aí uns números impressionantes. Até ontem a Tribuna do Norte trouxe na capa, eu vou até publicar no blog, não tive tempo ainda de colocar, mas números impressionantes, assim, de quase o quê? 40% eu acho das empresas que suspenderam as atividades, encerraram definitivamente suas atividades. Mas a perda de emprego também, não vamos falar disso. Na verdade, eu estou impressionada em relação ao que vem acontecendo com os preços. Hoje saiu uma reportagem muito interessante na Folha de São Paulo a respeito, por exemplo, do mercado de veículos, né? Que a venda de carros usados voltou a crescer. Normalmente, quando há crise, a venda de carros novos sente mais e há uma valorização dos usados, mas aí a gente passa a observar, e é aqui que vem o tema desse podcast, que é do lado mais fraco, que a corda está arrebentando do lado do consumidor, né? A gente sabe que, por exemplo, quando se negocia um carro para comprar um outro, ou você vai vender uma loja, há uma depreciação, né? Você, sei lá, tem um carro que vale 40 mil no mercado e vai vender, chega lá na loja, eles vão querer pagar 30. Essa é a realidade de quem já fez negociação com alguma loja ou concessionária para trocar de carro ou mesmo para vender o carro. É assim que as coisas acontecem. Só que agora, com a pandemia, né, essa mudança brusca de atividade econômica, de renda, de tudo na vida, primeiro fez o povo perceber que o carro já não é tão importante. Eu já tinha até conversado isso em outros podcasts aqui. Quase não se sai mais de casa, muito do trabalho sendo feito no home office. Passa a ser então o carro aquele ativo que você mais gasta do que usufrui, né? Com ele você mais gasta do que você usufrui dele. Combustível você não vai utilizar muito, vai sair com o carro talvez 1 ou 2 vezes por semana. Então há muita gente já se perguntando se não seria o caso de vender o carro para não ter que pagar seguro, não ter que pagar IPVA, para um negócio que está encostado, revisão, né, serviços de manutenção. Para deixar lá encostado é melhor fazer seu deslocamento de outras formas. Já tem gente até descobrindo a bicicleta, andando a pé, mas tem também os aplicativos de transporte e, claro, o transporte público. Então, além disso, de estar parado, ainda tem a questão da queda da renda. Então, muita gente começou a ter o impulso de vender carro. E, claro que dentro dessa motivação há aqueles que estão desesperados realmente por dinheiro e precisam vender para conseguir a manutenção de sua família. Mas o que aconteceu? Com toda essa pandemia que a gente está vivendo, de repente os lojistas começaram a entender que quem tem que pagar a conta mesmo é o consumidor e acabou. Eu falei logo no início aqui, então, que a gente já está acostumado que um carro custa 40 mil. Normalmente é adquirido numa loja dessa por 30 mil. Mas lá na reportagem da Folha, hoje tem um professor que, com o nascimento do terceiro filho dele, ele pretende trocar. Veja, ele não está desesperado, mas ele pretende trocar o carro. Ele tem um C4 Cactus, eu nunca nem ouvi falar nesse, que é da Citroën. Mas ele pretende trocar esse carro por um veículo maior, né? Terceiro filho, quer dizer, 5 pessoas andando normalmente,
no carro, ele pretende trocar para um veículo maior. No caso dele não é nem desespero. Mas ele disse que o que está acontecendo agora, quando ele tenta vender o carro, né, para fazer essa troca, é que os lojistas estão querendo pagar a ele R$20 mil a menos do que o valor do mercado. Quer dizer, de uma hora para outra, o mercado resolveu que o que não vendeu de carro antes vai tirar agora nas costas desses consumidores que pretendem trocar de carro e vão desvalorizar o veículo que a pessoa hoje possui. Veja bem, que situação, né? Então, a gente fica meio de mãos atadas sem perceber como vamos resolver esse problema. Até porque se você pretende vender o seu carro de forma particular, né, a uma outra pessoa que não teria essa depreciação toda, você ainda conta com o problema do Detran, né, que não está aberto. Eu nem sei, acho que aqui no Rio Grande do Norte, não sei se já abriu ou está em vias de abrir, mas para fazer essa transferência fica mais complicado, quer dizer, estoura mesmo nas costas do consumidor final. Mas é claro que isso aqui, minha gente, não se aplica só a carros, não. Mas ainda falando de carros, quem foi que não viu quando houve o movimento, né, começou-se a falar que o comércio ia abrir alguma coisa a mais do que já estava abrindo, que eram os supermercados e as farmácias e padarias. Quando começou esse movimento de abrir uma coisinha a mais, os postos de gasolina de Natal não tiveram nem pena. Subiram assustadoramente os valores. Eu me lembro que eu cheguei a ver gasolina a 3,65 e abastecer dali a 2 dias. Ali há 2 dias o valor já foi para 4,29 e agora o valor é 4,69. Isso no posto mais próximo aqui de casa. Eu sei que tem alguns outros que são 4,66, né? E talvez tenha até um valor mais alto também. Mas de uma hora para outra, no movimento de combustível, o dólar já vinha alto há muito tempo, então não tem essa justificativa, né? E a gente ainda tem a perspectiva de que em agosto o Brasil vai passar a vender a melhor gasolina que existe, né? Finalmente entendeu que a gente não pode ficar com qualquer porcaria. E nós já sabemos que se ela é melhor, necessariamente ela vai ser mais cara. E ainda que não fosse, seria, porque as coisas são resolvidas assim aqui no Brasil. Então, a partir de agosto, a gasolina mais eficiente passa a ser vendida. Essa de péssima qualidade que a gente tem deixa de ser vendida. Ou seja, a gente pode esperar um grande baque no bolso já em agosto. Mas aqui em Natal a gente já começa agora de julho mesmo a sentir o baque, porque o povo não tem pena não. E como eu disse, não fica só nesse segmento de carro. Quem vai ao supermercado, é o meu caso, nessa pandemia eu tenho ido todas as semanas. Eu não deixei de ir, faço minhas compras num único dia. Mas não demorou muito eu perceber que eu não poderia fazer as compras todas no supermercado só, porque é gritante tanto a diferença de preço de um supermercado para outro em alguns produtos, grande mesmo, não é pequena não a diferença, às vezes chega a ser o dobro do preço, como a própria diferença dentro do supermercado, o que o supermercado fez antes e está fazendo depois. Eu sei que tem o custo lá do álcool gel, de ter que limitar as pessoas entrando, ter um horário de funcionamento menor, ter da máscara, implantar aquelas telas de acrílico no caixa, mas não dá para você também transferir tudo assim de cara para o consumidor. E os produtos que mais subiram foram justamente os itens essenciais. Você pode procurar cerveja, porque cerveja continua no mesmo preço, se não tiver mais baixo agora do que era antes. Apesar de que as pessoas nem estão indo mais para o bar. Mas há uma consciência tão grande de quem vende, consciência até é uma palavra triste para se usar nesse caso, mas há uma consciência tão grande de quem vende, de que o dinheiro está pouco, que você vai comprar só o que é essencial, que os aumentos foram concentrados nos produtos essenciais. É carne pela hora da morte, é leite pela hora da morte, né? O arroz, feijão, tudo subindo de preço nos produtos essenciais. Se você compra outros produtos que não sejam essenciais, esses certamente ou estão no mesmo preço ou tiveram uma baixa. Eu digo isso sem medo em relação ao preço de cerveja, porque eu verifico isso sempre.
E a gente tem promoção. Hoje já há até cerveja puro malte que você compra ali na faixa de R$2, né? Então, claro que tem para vários gostos, né? Tem as mais caras, tem as mais baratas, mas enfim. Olha a situação em que a gente se envolveu, né? Para você ter uma ideia, às vezes 1 quilo de goiaba, que fruta eu compro toda semana, por isso que eu vou toda semana no supermercado, chega a estar num supermercado de 2 e pouco, vamos dizer R$2,99, e no outro de R$7,49. Uma diferença de R$5 no quilo, no mesmo produto, que deve ser comprado no mesmo local, né? E goma de tapioca também chega a ser a metade de um preço para o outro. Então, é preciso que a gente acorde também na pandemia para isso, né? Não pode tudo estourar do lado mais fraco. A gente já está lascado, que não pode sair de casa, perdendo emprego, perdendo renda. E todo o custo da pandemia vai ser transferido para a gente, né? O custo da pandemia ele tem que ser socializado, tem que ser compartilhado. A pandemia chegou para todo mundo. Não dá para simplesmente, como tem feito, usando o exemplo aqui dos carros, né? Você simplesmente passar todo o prejuízo que você teve para o consumidor que agora quer trocar de carro. Isso não existe, né? Chega a ser uma extorsão isso, na minha opinião. Então, o consumidor tem que ficar muito atento para não cair nessas armadilhas e começar a observar realmente. Eu uso um aplicativo para fazer compras. E isso me permite ver o preço dos produtos, que eu faço lá minha lista, aí à medida que eu vou comprando, eu vou preenchendo o preço do produto. Então, quando eu faço a minha lista para fazer compras, eu já sei o melhor preço que eu paguei daquilo ultimamente. Na hora que eu preencho lá, por exemplo, tomate, ele já diz o preço que eu comprei da semana passada, por exemplo. Aí eu já tenho condição de perceber se o tomate aumentou, se o tomate baixou na semana seguinte. Então é impressionante o movimento que a gente tem desses produtos que compõem a cesta básica, como os economistas gostam de dizer, e como os outros produtos não tiveram tanto essa movimentação. Se você não se programar para fazer suas compras, né? E eu digo, mesmo com a pandemia, eu tenho ido a 3 supermercados em geral, às vezes 2, raramente vou a um só vou uma vez por semana, mas faço logo aquele supermarket tour para resolver, né? E a diferença é gritante, como eu disse, às vezes chega a ser o dobro do preço determinado produto para outro. E às vezes até pronto, um supermercado que tem a fama de careiro, que é o Carrefour, consegue vender um exemplo de um produto, consegue vender um café por um preço quase que 30% mais baixo do que o do Nordestão, por exemplo, que é um supermercado que eu já gosto de frequentar há muito tempo, né? É absurdo, a diferença. Já fruta e verdura no Nordestão, você desista. É melhor você ir comprar boa parte dela no Carrefour e no Super Show, porque a diferença de preço é assustadora. Assustadora, sem mentira. Até folhagem, às vezes, eu deixei de comprar alface de R$ 2,59, por exemplo, no Nordestão, para comprar de R$ 1,99 no Carrefour. E ainda é mais barato lá no Super Show, mas é porque a do Carrefour é muito boa, realmente dura às vezes mais de uma semana, da qualidade que tem. Bom, na verdade, então, esse podcast de hoje foi mais esse sentido, de mostrar que, apesar da gente estar assustado com pandemia e tudo, a gente tem que tomar as medidas de distanciamento, usar máscara, mas também não pode cair nessas armadilhas, nem aceitar pagar a conta por todo o prejuízo de todo mundo. Não dá, né? Todo mundo teve prejuízo, vamos compartilhar. Se aumentar um pouco, mas essa movimentação que tem sido feita nos supermercados, de aumentar justamente os itens básicos, e, por exemplo, do mercado de automóveis, de explorar o consumidor que quer vender o seu carro, e principalmente de posto de gasolina, esse a gente já está acostumado, de aumentar os seus preços. É engraçado que aumenta o álcool também, nunca entendi essa necessidade. Justamente quando vai haver maior movimentação na cidade é demais. Bom, renovo o convite então para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos, e domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!